Farmacêutica AstraZeneca confirmou, então, no dia de hoje, que fará uma pausa no estudo da vacina contra a Covid-19 que desenvolve em parceria com a Universidade de Oxford, após um dos voluntários ter sofrido um episódio de reação adversa lá no Reino Unido. Bom, para entender melhor o que isso representa, a gente conversa agora com o doutor Alexandre Naime, infectologista e também membro titular da Sociedade Brasileira de Infectologia. Doutor, muito obrigada por nos atender mais uma vez. Bom, o que isso representa, né? Essa pausa nos testes, né? Quais são os prejuízos de tudo isso? O que isso pode representar? Como pode comprometer o avanço dessa vacina que até então era considerada, não sei se a gente pode reafirmar isso, uma das mais promissoras, né, no combate ao coronavírus? Bom dia, Sheila. Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos da Band News. Fato é que essa vacina da AstraZeneca Oxford era mesmo considerada uma das mais promissoras, foi uma das primeiras que iniciou a fase 3 de testes. Ela é uma vacina que ela está ocorrendo na Inglaterra, na Índia, Brasil, África do Sul, em mais de 60 hospitais dos Estados Unidos. A vacina, então, que se tinha bastante esperança. E aconteceu um evento adverso, aconteceu um efeito colateral que é completamente comum, que é completamente esperado e é justamente por isso que se faz a tal da fase 3. Eu não sei se vocês lembram que há 2 semanas a gente discutiu aqui por que a Rússia ia pular essa fase 3, ia direto da fase 1, 2 para distribuir em massa a vacina para a população e o risco que isso acontecia, porque justamente é na fase 3 que você, ao vacinar milhares de pessoas, você descobre não só melhor sobre a efetividade, a eficácia, mas também descobre alguns eventos adversos que podem ser graves e que podem ser relativamente comuns quando você vacina milhares de pessoas. E ontem foi reportado, então, um caso de mielite transversa. O que é isso? É uma síndrome inflamatória causada por um estímulo imunológico, por um estímulo do sistema de defesa e que pode, então, levar a uma interrupção da cadeia de transmissão neurológica. O indivíduo pode deixar, por exemplo, de andar, pode deixar de conseguir se movimentar. E por conta disso, desse um caso, em mais de 30 mil voluntários que serão estudados, os testes estão suspensos em todos os países em que a vacina está sendo estudada. Doutor, é possível saber em quanto tempo é possível retomar esses testes? Ou seja, é preciso fazer essa paralisação nos testes até aqui para que se investigue melhor o que aconteceu com este homem do Reino Unido, para que então os testes sejam ou não retomados. É possível saber o intervalo de tempo para que isso de fato aconteça? E depois da retomada, o quanto isso interfere ou não no eventual calendário para que essa vacina siga em frente? Na verdade, agora, os cientistas responsáveis pela pesquisa vão tentar identificar se houve alguma relação de casualidade ou de uma relação causal, ou seja, se a vacina foi a causa da mielite ou se foi uma casualidade, se isso iria acontecer de qualquer forma. O que chama a atenção é que a vacina da AstraZeneca Oxford usa um modelo de adenovírus, ou seja, é um vírus enfraquecido, esses vírus que dão resfriado, em que se coloca o material genético do SARS-CoV-2, do Covid-19. E os adenovírus podem, em alguns pacientes muito específicos, com algum tipo de imunossensibilidade, levar a essa tal de mielite transversa, que é um fenômeno autoimune, um fenômeno inflamatório. Então, existe uma relação de possibilidade bastante importante e por isso os testes foram interrompidos. Geralmente isso dura de 2 a 4 semanas e não é a primeira vez que essa mesma vacina foi interrompida na fase de testes. Na fase experimental, na fase 1, também já houve uma pequena interrupção e é completamente normal, completamente parte do protocolo que todas as pesquisas, tanto em vacina quanto em medicação, sejam interrompidas se algum evento adverso grave potencialmente relacionado à medicação, à vacina, seja observado. Tanto é que ontem, 9 das maiores indústrias que estão fazendo vacinas
para a Covid-19 assinaram um termo de colaboração corroborando a seriedade em relação a reportar esses eventos adversos. Porque imagina o estrago se esses eventos adversos não fossem relatados. Então, para mim, isso é um ponto positivo nessa história toda. Veja que seriedade a empresa teve em interromper uma pesquisa enorme, com 30 mil voluntários, com investimento milionário, por causa de uma possível causa, no universo de 30 mil pacientes. Esperamos que todas as outras pesquisas também sigam o mesmo exemplo e fica a dúvida, e fica a crítica, a questão de você pular essa fase 3 que é tão importante, como propôs, por exemplo, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, querendo uma vacinação em massa somente com os resultados de fase 1 e 2. Imagina o estrago se essa vacina russa tiver um possível efeito colateral, como foi observado no estudo da vacina AstraZeneca. Então, não se pode pular os ritos, todas as etapas da pesquisa clínica, sob risco de causar mais dano do que benefício, por conta dos efeitos colaterais e por conta de não se conhecer verdadeiramente a eficácia, a efetividade da vacina. Agora, queria retomar aqui um assunto que a Sheila citou sobre o calendário de vacinação, né? A projeção do que a gente pode esperar. Ontem, o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, chegou a falar da intenção do governo de começar a vacinar as pessoas a partir de janeiro já aqui no país. Só que quando a gente fala em investimento, você falou em investimento de bilhões e bilhões mundo afora, o governo brasileiro também está investindo justamente nessa vacina de Oxford. Com essa paralisação, esse prazo que já foi aí ventilado pelo ministro interino de janeiro, da gente começar a ter a vacinação a partir de janeiro, pode ser prorrogado? A gente pode ter alguma alteração nessa previsão? O ministro Pazuello fez essa afirmação antes de ser informado da paralisação dos testes. Era uma afirmação provavelmente relacionada a que os primeiros resultados dos testes estariam disponíveis em janeiro. Nós sempre repetimos, inclusive com vocês aqui da Band News, que a vacinação em massa provavelmente só vai acontecer para meados de 2021, quando a gente tiver os resultados finais dessas pesquisas de fase 3, devido justamente à necessidade de conhecer bem os efeitos colaterais, os possíveis efeitos colaterais e a eficácia. O Brasil, eu trouxe até aqui anotado, propôs desembolsar 1,9 bilhões, quase 2 bilhões de reais em relação a essa vacina, tanto em royalties para a AstraZeneca, Oxford, tanto na produção para Fiocruz Biomanguinhos. Então, na verdade, nada disso foi jogado fora. Repito, completamente, faz parte do protocolo, faz parte da rotina se observar esses eventos adversos, interromper para entender se eles fazem parte ou não de uma relação de causa e efeito, ou se não foi uma coincidência, uma casualidade, e se prosseguir. Lembrando que muitas vacinas têm efeitos colaterais sérios e elas estão no calendário. O exemplo mais clássico é o da febre amarela. A vacina da febre amarela, que é feita com vírus atenuado, com vírus vivo enfraquecido, ela leva a uma síndrome grave, que é como se fosse uma mini febre amarela, em cerca de um caso em 1 milhão de doses, e o indivíduo pode morrer. Ou seja, existe essa possibilidade e mesmo assim se faz a vacina, porque em termos de saúde pública é muito melhor eu prevenir a febre amarela numa grande população. Se eu não vacinasse, eu ia ter 130, 200 óbitos, e se eu vacinar, eu posso ter apenas um óbito. Isso é lógico em termos de saúde pública. É justamente isso que os cientistas vão observar agora com esse efeito colateral da mielite transversa na vacina da AstraZeneca. Tentar entender se isso tem uma relação de causa e efeito ou se foi apenas uma consequência. E, depois disso, retomar as inclusões de pacientes no estudo, porque precisa chegar no número lá de 30 mil pacientes vacinados para se fechar a análise do estudo de fase 3. Esclarecimentos bem importantes. Doutor Alexandre Naime, infectologista, conversando mais uma vez com a gente. Obrigada pela entrevista, doutor. Até mais. Até mais, foi um grande prazer estar aqui com vocês da Band News. Obrigada, doutor.